eu sou a Alice, do Livros da Alice, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vai ser uma resenha do livro O Belo Desastre, que eu li recentemente, e se eu fosse vocês, eu assisti até o final, porque eu tenho muita coisa pra falar, gente, uma opinião muito forte diante desse livro que é tão polêmico no meio do Bookstagram. A nossa história é gravada pelo ponto de vista da Abby, que acabou de se mudar para uma nova cidade para começar a fazer a faculdade, a fim de deixar todo o seu passado e a sua antiga cidade para trás. Ela se muda junto com a sua melhor amiga. Quando elas chegam na faculdade, a Abby vai em um clube de luta clandestino com o namorado da sua melhor amiga, que é o primo do Travis Maddox. E lá ela conhece o Travis. E diferente de todas as outras garotas da faculdade, a Abby não tem nenhuma intenção de ficar com o Travis. Ele é assim, o garanhão da faculdade, que pega todo mundo, que todas as mulheres se jogam aos seus pés, de tão lindo e com esse típico jeitinho bad boy que a gente já conhece, que nós já estamos acostumados. Quando a Abby tem assim um contato direto com o Travis, ela demonstra uma certa indiferença, ao passo que todas as outras garotas ficavam lá se derretendo por ele, morrendo de amores, ela ficou assim, sabe, tipo, ah, beleza, é você. E ele, como típico bad boy que ele amou isso. Ele gostou de uma pessoa ter sido indiferente em relação a ele. Então, ele começa a ter como principal objetivo conquistar a Abby. Isso te lembra algum casal por aí? Algum outro casal polêmico da literatura contemporânea? Pois é. A Abby, por sua vez, ela não tem a mínima intenção de se aproximar do Travis, porque ele representa para ela todo o passado sombrio que ela deixou para trás. Um passado, inclusive, que a autora não nos apresenta logo de cara. Então esse acaba sendo assim um mistério da história que te envolve. Porque você quer saber o que aconteceu com a Abby que deixou ela traumatizada assim na vida que ela deixou pra trás. Isso só serve pra te prender ainda mais na história. Inclusive, foi até um ponto positivo pra eu ter dado 4 estrelas pra esse livro, se eu não me engano. Não lembro agora se eu dei 4 ou 3. Mas foi pensando também nesse passado da nossa protagonista, que fugiu do clichê, fugiu do padrão, e eu achei isso, sim, bem interessante. Eu gostei da maneira como a autora desenvolveu essa história de vida da nossa protagonista. Travis não desiste e mais cedo ou mais tarde já acontece aquilo que a gente espera e eles se envolvem. A problemática tá aí, a polêmica tá aí no relacionamento dos dois e o porquê muitas pessoas odeiam esse livro, porque muitas pessoas falam mal e às vezes você fica aí sem entender. Agora eu vou dizer exatamente por quê. Vou citar aqui os pontos que me incomodaram nessa leitura e que me fizeram também não gostar desse casal e não gostar desse livro. No começo da leitura, eu estava sendo bem convencida pela autora. Tanto que no meu Instagram eu até cheguei a comparar o Hardin e a Tessa com os dois, porque muitas pessoas diziam que era muito igual e eu não estava acreditando quando eu estava lendo logo no início desse livro. Eu estava achando que o Hardin e a Tessa eram bem piores do que o Travis e a Abby. Com o passar da leitura, eu percebi que eles são bem parecidos. Tanto o Hardin quanto o Travis têm um comportamento assim agressivo que é totalmente inaceitável. Aqui nesse livro a gente tem até cenas de violência, onde o Travis chega a ter surtos assim de agressão, onde ele bate em pessoas e quase leva essas pessoas a óbito, gente. Isso não é um comportamento normal, um comportamento aceitável para se ver em sociedade. Ele é um risco para a população, inclusive, porque ele tem um surto assim, começa a bater e quase mata a pessoa, gente. Isso não é um comportamento normal. Ele tem uma agressividade assim que é descontrolada, que é excessiva e que me incomodou essas cenas e que eu inclusive acho que se ele existisse na vida real, ele ia ter que fazer uma terapia, porque isso está longe de ser o normal e eu não passei pano para essa atitude dele. Além de seu comportamento agressivo, totalmente maluco, o Travis, ele é totalmente possessivo. Ele chega a se incomodar com roupas que a Abby usa. Gente, em pleno século XXI, a gente não aceita mais isso, não aceita mais mulheres tendo até suas roupas controladas. A Abby tinha o direito de usar o vestido que ela quisesse, para ir para onde ela quisesse, para aproveitar com sua amiga. Ela não tem que ter ali o tempo todo um cara chato no pé dela, querendo impedir ela de usar roupa curta, querendo impedir ela de beber, de se divertir, de viver a vida dela, sendo que ele ficava bebendo e fazendo tudo que ele bem entendia. A gente já sabe hoje em dia, com tanto de informação que a gente tem, que cada um tem que ter a sua liberdade individual, porque senão o relacionamento começa a se tornar algo tóxico. E quando você é uma pessoa mais nova que acaba lendo esse tipo de livro, você faz uma romantização desses ciúmes, porque a própria autora, a própria indústria cinematográfica romantiza,
esse comportamento possessivo, e a gente acha que isso é bonitinho e tal, só que na prática isso não funciona. Não é um relacionamento saudável que a gente deve seguir. O Travis, ele retrata completamente, assim, certinho, esse comportamento que a gente não deve aceitar em nenhum homem. Só que, infelizmente, é romantizado na história, sabe? Não é tratado como algo errado, mas sim como algo fofo, sendo que não é, nem um pouco. Dependência emocional. Ele começa a ser totalmente dependente da nossa protagonista. Ele chega a falar que ama mais ela do que ama a própria vida, que se mataria se ele não tivesse com ela, que a vida dele não ia ter sentido. Isso até sendo uma chantagem emocional. Ela gosta dele também, não é uma chantagem porque ela fica com ele porque ela quer. Só que se em algum momento a Abby quisesse se separar de Travis, vocês acham que ela iria conseguir? Ela iria conseguir deixar esse homem que fica falando que ela é tudo pra ele, que não consegue viver sem ele? E que inclusive, depois de um certo ponto, acaba se tornando uma dependência dela com ele também. Eles ficam totalmente dependentes um do outro, de uma maneira assim que não é nada saudável. Esses foram os principais pontos que não me agradaram assim na história e que fazem muitas pessoas considerarem esse um relacionamento abusivo, tóxico, e esse livro assim ser polêmico e totalmente descartável para algumas pessoas. Agora tenha, né, toda essa romantização dessa problemática que é tão séria e que a gente conversa tanto hoje em dia. O livro tem os pontos positivos, que foi justamente a escrita da autora e o desenvolvimento da Abby. Ela é até uma protagonista que eu gostei bastante, ela tem uma personalidade forte e muitas vezes ela cita como é errado esses ciúmes do Travis, só que ela acaba sendo coagida a aceitar tudo, o Travis não muda o comportamento dele, então, sabe, continua sendo uma coisa errada, por mais que a protagonista tenha uma certa consciência no início, a autora não levou isso pra frente, ela não trabalhou isso da forma como ela deveria ter trabalhado. Lembrando que essa foi a minha opinião sobre a história. Tem muitas pessoas que gostam, pessoas que amam esse livro, mas eu, infelizmente, eu não gostei. Todos esses pontos que eu citei me incomodaram demais ao longo da leitura, mas não é um livro assim que eu digo pra você nunca ler, porque eu acho que todo mundo tem que passar pela experiência de leitura para ter as suas próprias conclusões. É importante eu citar aqui, né, todos esses pontos para que quando você vá ler, você já tenha essa consciência de que não é algo saudável e algo que você deva levar para sua vida. Então, se você for ler, tenha consciência de tudo isso que eu tô falando. E essa é a minha opinião e a minha resenha sobre Um Belo Desastre. O vídeo fica por aqui, gente. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho também para você receber a notificação do meu vídeo quando ele sair. E comenta aqui, vocês acham a Abby e o Travis são um casal tóxico, um casal abusivo ou não? Sim ou não? Não esqueça de comentar. Um beijo e até a próxima!